Então, muito boa tarde a todos, a paz do Senhor. É uma bênção, é um privilégio muito grande estarmos aqui e eu quero realmente convidar agora todos a meditarmos na Palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nos falar ainda mais esta tarde. E vamos continuar esta jornada que temos começado em Marcos e estamos no capítulo 3 de Marcos capítulo 3. E depois de Jesus ter curado aquele homem na sinagoga, ou talvez lá em Cafarnaum, conforme falamos na última pregação, ele tinha a mão mirrada e Jesus curou, e eles ficaram muito irritados com o bem que Jesus fez àquele homem, mas muitos outros, ao verem os milagres de Jesus, começaram a segui-lo, e uma grande multidão começou a seguir Jesus. As multidões aumentavam, as curas sucediam-se, os milagres aconteciam, os demónios eram expulsos, e a fama de Jesus começou a ficar conhecida. Só que Jesus não estava muito interessado em fama nem em popularidade. Jesus não procurava isso, mas as pessoas procuravam, e estas multidões não estavam propriamente interessadas no seu bem-estar espiritual. Elas estavam interessadas talvez apenas no seu bem-estar físico, na resolução dos seus problemas. E então buscavam Jesus talvez de uma forma interesseira. Mas a multidão era tanta que Jesus mandou, neste capítulo 3 e no versículo 9, que nós podemos até lê-lo desde já. E disse ele, Jesus, aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não comprimisse. Inicialmente pode dar a entender que Jesus tinha ali um barquinho pronto para quando as multidões aparecessem ele fugisse. Mas a ideia não é bem essa. A ideia era talvez Jesus usar aquele barquinho, como fez muitas vezes, como púlpito para pregar àquelas pessoas que se aglomeravam. E não sei se já participaram numa multidão. Agora, graças a Deus, nós não podemos participar. Mas quem já esteve no meio de uma multidão, a multidão fica enfurecida e começa a apertar-nos, e aí nós não conseguimos fazer nada. Então Jesus, tendo algum cuidado nesse sentido, mandou preparar este barquinho. Estas multidões realmente estavam mais preocupadas com o seu bem-estar físico. Mas que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus mais tarde. Ou que dará ao homem a recompensa da sua alma. O mais importante é nós, mais importante que a saúde, mais importante do que a riqueza, mais importante do que o bem-estar. O mais importante é o nosso bem-estar espiritual. É nós estarmos de boas relações com Deus. E realmente, esta primeira parte, em jeito de introdução, fala-nos um pouco disso. Mas o que eu gostava de meditar esta tarde, com todos os irmãos e irmãs aqui presentes, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, é acerca da escolha dos 12 apóstolos que Jesus vai fazer, que vem narrada a seguir, a partir do versículo 13. Nós agora sim vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 13. E diz assim a palavra do nosso Deus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demónios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Vamos aí ter mais uma palavra de oração. Paizinho querido, damos-te graças
porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor, e o Teu Espírito Santo é real. E também, Senhor, queremos nesta hora pedir a Tua unção, a Tua bênção, para que, ao meditarmos nas considerações que vamos fazer, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa aplicar a cada um dos presentes aqui, todos que vão ouvir, a Tua vontade, e que Tu sejas glorificado em tudo, Senhor. Que salvação aconteça, Senhor. Que despertamento espiritual aconteça, Pai. E que a Tua Igreja seja edificada. É a nossa oração, no bendito e no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Escolha de Jesus. Vemos logo no versículo 13 que Jesus sobe ao monte. Subiu ao monte. Então Jesus afasta-se daquela multidão que o comprimia, que o perseguia. E Jesus tem um tempo a sós, afasta-se e sobe ao monte. Sobe ao monte. Subir ao monte na Bíblia significa buscar mais a presença de Deus. Subir ao monte na Bíblia significa mais ter comunhão com o Senhor. Às vezes nós precisamos, tão atarefados que estamos, tão comprimidos que estamos com esta vida, precisamos subir ao monte. E isto, subir ao monte, não é propriamente subirmos ao monte, podemos fazer isso, mas não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é tirar um tempo específico para buscar o Senhor. Estar mais perto do céu, porque na realidade o monte está mais perto do céu, não é? E ouvir melhor a voz do Senhor, ler a Sua palavra, orar, jejuar, buscar o Senhor. E talvez a maior necessidade atual nossa seja mesmo nós subirmos ao monte. Talvez a nossa necessidade maior seja buscarmos a face do Senhor em oração, para que Ele desperte a nossa vida, para que Ele nos consagre, para que Ele nos purifique, para que Ele aperfeiçoe a boa obra que está a fazer em nós. E subir ao monte é isto também, para que Ele desperte a igreja, para que Ele renove a liderança, para que Ele capacite mais vidas, mais obreiros. Precisamos subir ao monte. E Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, nós lemos que Jesus, Ele de facto subiu ao monte e Ele esteve ali a noite toda em oração. Jesus passou aquela noite em oração, em comunhão com o Pai. E Lucas, então, 6, 12, nós podemos ler, e diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vemos então aqui que Jesus passou a noite toda em oração e de manhãzinha chamou para si os 12, aqueles discípulos que Jesus lhe chamou também apóstolos. Vemos aqui que é uma escolha soberana de Jesus Cristo. Ele chamou para si os que Ele quis, diz o versículo 12 da nossa passagem de Marcos. Chamou para si os que Ele quis. É claro que foi em consonância, em comunhão com o Pai, mas também de acordo com a sua vontade soberana. Esta escolha de Jesus revela a sua soberania e autoridade. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que chamou. Foi Jesus que lhes deu uma mensagem e o poder do Espírito Santo para realizarem o ministério. Conhecemos aquela passagem em João capítulo 15, versículo 16, que diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E voltando então à nossa passagem de Marcos, Jesus chamou-os, escolheu-os, e o que é que aconteceu com eles? Diz na parte final que eles vieram a Ele. Eles vieram a Jesus. E isto demonstra aqui que eles não só obedeceram ao seu chamado, eles não só obedeceram àquilo que Jesus lhes disse, mas também revela que eles exerceram e exercitaram a sua vontade, foram com os seus pés, com as suas mãos, com o seu coração, com a sua mente,
junto de Jesus. E isto demonstra realmente que eles não eram máquinas. Nós não somos máquinas, irmãos. Nós temos uma vontade. Embora a nossa vontade esteja muito desfocada, por vezes, da vontade do Senhor, o Senhor muitas vezes usa a nossa vontade para fazer a sua própria vontade. E nem sempre é fácil nós entendermos esta dualidade entre a vontade soberana de Deus e a nossa vontade, a vontade do cristão. Mas nós nesta passagem vemos aqui que a vontade soberana de Deus e a vontade dos discípulos, que se tornaram apóstolos, elas foram cooperantes. Jesus chamou e eles obedeceram e foram voluntariamente. E então vemos aqui uma cooperação, vemos aqui um acerto maravilhoso. Quando Deus ordena e chama, Ele cria as condições favoráveis para a obediência, para que a obediência se torne uma realidade. Então vemos aqui o método. Qual foi o método que Jesus escolheu para espalhar a sua mensagem? Jesus escolheu passar a sua mensagem através de um grupo inicial de 12 homens. Isto é curioso. As multidões comprimiam. E Jesus vai escolher 12 homens, vai capacitá-los para espalhar a sua mensagem. Mais tarde ele vai enviar outro grupo de 70 homens, ou 72, como dizem outras traduções, e eu gosto muito de uma citação que eu li, do William Barclay, que diz assim: é muito significativo que o cristianismo tenha começado com um grupo. A fé cristã é algo que desde o começo deve ser descoberta e vivida no seio de uma comunidade fraternal. É importante nós percebermos que a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso chamado acontece para nós estarmos juntos. E estando juntos, nós somos chamados, vocacionados, somos aperfeiçoados. É para a comunhão que nós somos chamados. E então não há cavaleiros solitários no reino de Deus. Não há heróis. Não. Há uma cooperação mútua entre todos nós. E isto é muito importante. Marcos 6,7 diz Jesus que chamou assim os 12, começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Este era o plano. O método de Jesus foi este. Foi chamar 12 e depois enviar em grupos de 2 em 2 e irem pregar o Evangelho, fazer maravilhas, e realmente este era o plano de Jesus e foi esse plano que foi concretizado. E isto tem um ensinamento muito grande para a nossa vida. E o primeiro ensinamento que tem é que nós precisamos uns dos outros. Um sozinho não pode fazer a obra de Deus. Precisamos estar bem ligados, em cooperação uns com os outros. E este é um ensinamento antigo, não é algo novo. Já no Velho Testamento era assim. Moisés queria fazer as coisas sozinho e não conseguia. Então o seu irmão disse: olha, tu não vais conseguir. No meio homens sábios, juízes, que te ajudem. E ele aceitou esse conselho. E que o Senhor também nos dê a graça para saber trabalhar juntos. Como? O seu sogro, Jetro, peço desculpa, eu disse Arão, não foi o irmão, foi Jetro, obrigado. Estar com Jesus é a coisa mais importante. Notem aqui porque é que eles foram chamados os 12. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Versículo 14. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Ele escolheu estes 12, sobretudo para estarem com ele. Esta era a primeira parte e talvez uma das mais importantes. Estar com Jesus. Era a parte fundamental do ministério apostólico. Aprender com Jesus. Estar com Jesus. É certo que eles iam ser enviados, mas antes de serem enviados, eles precisavam estar com Jesus, aprender com Jesus, caminhar com Jesus. E isto também, irmãos, é o nosso grande chamado. Ouvir dele, aprender dele, obedecer-lhe, colocar em prática o que já sabemos e continuar a ouvir, continuar a escutar, continuar a caminhar com ele, porque sozinhos nós não vamos lá. E então fica aqui este desfrute, que cada dia nós precisamos aprender a ter esta alegria de ir à presença de Jesus, a desfrutar da sua presença, porque, irmãos, estar com Jesus deve ser a nossa maior alegria.
Deve ser o momento mais especial da nossa vida, dia a dia. Aquele tempo em que nós separamos para estar no monte, para estar com Jesus. E realmente este relacionamento pessoal com Cristo é algo fundamental no chamado apostólico, neste caso. Mas é interessante também perceber que os apóstolos, antes de ser apóstolos, eles foram discípulos. E primeiro discípulos, depois apóstolos. De 12 discípulos, estes 12 dos seus discípulos, que eram mais de 12 naquele tempo já, Jesus fez só estes 12 apóstolos. Isto não é uma promoção. Alguns pensam que eles estão a ser promovidos, passaram a apóstolos. Não. Era um novo encargo. Era uma nova missão. Era uma nova responsabilidade que estes 12 iam ter, para além dos discípulos. O chamado começou no momento em que Jesus lhes disse: segue-me. E Jesus, por várias vezes, vários discípulos disse: segue-me. E eles seguiram, largaram tudo e seguiram Jesus. E quem segue Jesus vai servir. Vai servir. Ser discípulo é servir a Jesus. E embora o discipulado seja para toda a vida, os ofícios ministeriais, neste caso estamos a falar do ofício apostólico, do apóstolo, na igreja, porque já vamos ver que já não existe a seguir, são para os crentes. Todos os cargos, todos os ofícios, tudo aquilo que o Senhor nos chama é, em primeiro lugar, para agradar a Deus, para o servir e para servir os outros e a igreja em particular. Ryle diz: primeiro a conversão, depois a ordenação. Primeiro a conversão, depois a ordenação. É triste e é trágico até existirem por vezes líderes, anciãos, diáconos, missionários, que nunca nasceram de novo. Como é que isso pode ser? Pode ser, infelizmente. Temos ouvido muitas vezes aqui que em campanhas do Billy Graham ele fazia apelos, reuniões de pastores, e fazia o apelo para a salvação e muitos iam à frente. E nós observamos isso também lá embaixo em Lisboa. E porquê? Eram pessoas que ensinavam e ensinam o povo, mas nunca tinham nascido de novo. E isto é trágico. Isto é realmente terrível. Porque como é que uma pessoa pode dar aquilo que não tem? E realmente muito dano tem sido feito na história da Igreja por pessoas que nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo, mas estão auto-enganadas e pensam que nasceram de novo. Mas os seus frutos não traduzem isso. E então isto fala de que primeiro tem que haver a conversão, antes de haver qualquer encargo espiritual, qualquer responsabilidade. Depois vemos no versículo 14, voltando e avançando mais um pouco, no versículo 14, a sua missão. Jesus nomeou os 12 para que estivessem com ele, os mandasse a pregar, mas não só a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demónios. Estes 12 que Jesus escolheu foram enviados com uma missão. Qual era a missão? Proclamar o arrependimento. Proclamar a salvação que há em Jesus Cristo. Mas não só isso. Eles também tinham um encargo e por isso receberam o poder de Deus, do Espírito Santo, para libertar os cativos, para curar. Eles impunham as mãos e as pessoas eram curadas, para expulsar demónios. E isto realmente foi o que eles fizeram. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de dois em dois, e eles iam anunciando o reino dos céus, pregando o Evangelho das boas novas, levando as pessoas ao arrependimento e, pelo poder do Espírito Santo, libertando os cativos. E este continua a ser também o nosso ministério, nós como igreja. Mas nós devemos aprender a pregar aquilo que se vive e viver aquilo que se prega. Pregar no poder e na dependência do Espírito Santo. Não sei se todos sabem, mas hoje a cristandade comemora o dia de Pentecostes. Hoje é o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, hoje já falei de manhã, noutra igreja, que o Espírito Santo desceu e ele batizou a igreja.
Mas este facto que aconteceu, que selou a Igreja, que batizou a Igreja, num sentido geral, foi um evento histórico, mas revolucionário. Porque aquele Pedro que era temeroso, aquele Pedro que fugiu quando Jesus foi preso, o Pedro cheio do Espírito Santo, ele levantou-se e sem medo, ele anunciou o Evangelho, anunciou as boas novas. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando é que isso acontece? No momento em que vamos a Jesus. A pessoa do Espírito Santo entra na nossa vida. É aí que o Espírito Santo vem. Mas depois precisamos buscar a sua influência, a sua ação. Precisamos todos os dias ser cheios do Espírito Santo. E isso não acontece automático, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo acontece quando tu buscas a Deus, quando tu buscas a santificação, oras, lês, vens à igreja e aí sim o Senhor trabalha. E agora nós vemos os 12 apóstolos. Estão aqui os nomes deles. Não sei se toda a gente sabe dizer o nome dos apóstolos, mas o nome dos 12 apóstolos, a listagem aparece aqui em Marcos, aparece também em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6. E aparece depois também mais tarde. Mas vemos aqui que era Simão, também chamado como Pedro. Depois vemos André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Levi. Este Mateus era também chamado Levi. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, que também era chamado de Judas. Simão o Zelote e Judas o Iscariotes. Resumindo um pouco, nós podemos dizer Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Conseguem dizer comigo? Ora, vamos lá. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Eu aconselho geralmente vocês a memorizarem a palavra do Senhor. E os nomes dos apóstolos são importantes. E são tão importantes que alguns Jesus até modificou. No caso de Simão Pedro, chamou-lhe Pedro, Cefas. É um grupo bastante diferente. Eles não eram todos iguais. Mas nós vemos aqui neste grupo, até nas suas profissões, eles eram diferentes. Uns eram pescadores, outro era publicano, Mateus, outro até era um zelote, um nacionalista, que era uma espécie de rebelde contra o Império Romano. E eles eram realmente com personalidades distintas. Um era mais miguinho, quem seria? João. Outro era mais, assim, impetuoso, quem era? Simão Pedro, toda a gente sabe. Um era mais calculista, outro era mais temeroso. Quem era o mais temeroso? Assim, o mais duvidoso. O que duvidava mais? Tomé, muito bem. E havia lá um também que até chegava ao cúmulo de roubar. Quem era? Judas Iscariotes. É um grande mistério porque é que Jesus escolheu Judas. Mas nós sabemos que foi pelo desígnio do Senhor, para que se cumprisse a Escritura. Judas também fez parte dos apóstolos. Mas é interessante que Jesus escolheu 12 e não 10, nem 6, nem 3. Porque é que Deus e Jesus escolheram 12 apóstolos? O número 12 na Bíblia está relacionado com o governo e com a autoridade. Aliás, o número 12 aparece muito. Há 12 tribos de Israel, 12 pedras que foram tiradas do Jordão, já estudamos isso recentemente, 12 pães, 12 espias, 12 apóstolos, 12 tronos, 12 portas na Nova Jerusalém. Vejam, o número 12 muitas vezes aparece na palavra do Senhor. E é isso que significa governo, autoridade. Estes apóstolos não iam propriamente substituir as 12 tribos, mas estão, num certo sentido, relacionados. Apóstolo, e agora vamos falar um pouco do apóstolo
enquanto temos tempo. Apóstolo significa enviado. É o significado do apóstolo, enviado. Aquele é um mensageiro que tem uma mensagem para dar às pessoas. É um apóstolo. E estes 12 apóstolos formam um grupo fechado. É muito importante nós percebermos isto. E porque foi constituído por Jesus. Depois de Judas Iscariotes se ter suicidado, o que é que a Igreja fez? Sentiu necessidade de substituir, porque estavam só 11. E então reuniram-se, oraram, votaram e elegeram Matias. O número 12 foi completo. Porquê? Porque realmente era impressionante e que este número 12 precisava estar ali completo. Hoje não há apóstolos, neste sentido. Hoje não há apóstolos. Muito claro. Nós não acreditamos que este apostolado que Jesus escolheu continuou. No dia em que João, o último apóstolo, morreu, o apostolado morreu também ali. Este tipo de apostolado. Porquê? Porque os enviados agora são chamados missionários. Precisamente para distinguir entre o apostolado dos 12 e os apóstolos enviados agora pelas igrejas. Precisamos distinguir realmente isto. Mas porquê que o ofício apostólico, afinal de contas, cessou destes 12? Por várias razões que eu vou agora descrever. O apostolado cessou, e a primeira razão é porque eles foram unicamente escolhidos por quem? Por Jesus. Foi Jesus que fisicamente, enquanto esteve aqui, escolheu estes 12. E não mais escolheu. A segunda razão é porque eles aprenderam diretamente de Jesus. A fonte era mesmo só Jesus. Terceira razão, eles receberam autoridade e poder especial para operar sinais e maravilhas. Eles viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E isto era uma das características apostólicas. Todas estas características tinham que se cumprir para ser apóstolo. Quinto, eles interpretaram o Antigo Testamento e alguns escreveram o Novo Testamento. Isto era realmente também próprio do apóstolo. Sexto, só estes 12 apóstolos se sentarão nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vamos abrir em Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 28. E Pedro fala com Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que vamos receber? E Jesus, no versículo 28, diz assim: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre quantos tronos? 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, se existissem mais apóstolos, tinham que existir mais tronos. Este número está fechado. Não há mais apóstolos no sentido que estamos aqui a falar, destes 12. E isto é muito importante nós percebermos, porque no tempo que nós estamos a viver, no tempo atual, em muitas igrejas evangélicas há muitos que saltam e titulam apóstolos. E normalmente este título de apóstolo tem a ver para se distinguirem um pouco dos outros líderes. Eles estão acima. Eles comandam. E esse tipo de domínio realmente não está de acordo com a vontade do Senhor. É verdade que estes homens não foram perfeitos, estes 12 tiveram falhas, mas isto não significa que eles não tenham sido os 12 apóstolos que Jesus escolheu, porque eles foram testemunhas oculares, eles andaram com Jesus e eles viram o Senhor Jesus ressurreto. E eles também foram designados para ser o fundamento da igreja, para eles lançarem as bases não só do ensino, mas de toda a estrutura da igreja pelo Espírito Santo. E eles também são chamados de colunas da igreja. Hoje não existem mais apóstolos, mas deixem-me dizer que Jesus continua a chamar pecadores para a salvação. Ele quer que pessoas se entreguem a Ele. Jesus continua hoje a chamar obreiros.
Jesus hoje continua a chamar pastores, anciãos, presbíteros, bispos, que é tudo a mesma, é sinónimo, e diáconos, missionários, cooperadores, que edificam a Igreja do Senhor, mas em cima do fundamento apostólico, em cima da palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor levante, não apóstolos, mas levante obreiros, levante líderes, consagrados ao Senhor, que amam o Senhor em primeiro lugar, que amam a obra, que amam e desejam servir o Senhor e o seu próximo. A propósito desta passagem, eu estou quase a terminar, o meu amigo Tiago Cavaco escreveu um livro chamado Milagres no Coração. Ele é pastor batista, lá embaixo em Lisboa, na Igreja da Lapa, e ele disse assim: o que o Evangelho quer na nossa vida é mais humilharmos-nos e celebrarmos Jesus Cristo, também em serviço, porque foi Ele que nos escolheu. Não há um centímetro da nossa salvação que dependa do nosso movimento. Foi Ele que nos chamou e não nós que o chamamos. Somos pessoas novas com novos trabalhos, porque assim Deus quer. Somos pessoas novas com novos trabalhos. E todos temos um trabalho. Porque eu gostava de terminar com esta ideia. O ide de Jesus, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, que Jesus disse precisamente aos apóstolos, esta ordem, esta mensagem, este princípio de ir, e aqui vemos também um ensino de Jesus, não só para os apóstolos, mas para cada um de nós, dos cristãos. Este ir e pregar o Evangelho a toda a criatura não foi dado exclusivamente aos apóstolos, mas a toda a Igreja. Então nós já temos esta vocação, já temos este chamado, já temos este desígnio de falar do Evangelho, de pregar Jesus Cristo, de ensinar às nações, o nosso vizinho, o nosso próximo, o nosso familiar, de que Jesus quer entrar na sua vida. Que a salvação precisa ser reconhecida em Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Este também é o nosso chamado. Este também é o nosso desígnio. Jesus chama-nos para sermos enviados a este mundo perdido, que precisa urgentemente de ouvir a salvação do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse sentido.